Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Os alunos do Design Gráfico NC, professor Ciro Matos, mais uma vez por aqui, para tentar tornar a nossa dinâmica um pouco mais produtiva para vocês. Organizei esse conteúdo para que a gente possa avançar aqui nas ferramentas do Illustrator. O tema do nosso encontro de hoje é ferramenta de texto, né? Então, complementando o que nós vimos nos encontros anteriores, falamos já de preenchimento, vimos aí alguns recursos do Illustrator, sempre aí com um olhar mais voltado para uma característica mais básica, né, de conhecimento, pela característica da turma. E o tema do nosso encontro de hoje é texto, né? Então a ideia é que a gente trabalhe com a ferramenta de texto, né, conhecer um pouquinho das características de texto, e vamos começar aí a trabalhar com alguns efeitos para essa ferramenta, né? Então a gente vai trabalhar com a distorção Warp, né? Então a ferramenta de texto, vou passar brevemente, né, sobre os assuntos que vão ser abordados nessa aula gravada. É, corresponde a essa ferramenta aqui, que é o T, né, que está aqui na sua caixa de ferramentas. Então dentro do T, lembrando só que todas as ferramentas que têm essa flechinha no canto inferior direito, significa que ela tem outras ferramentas, subferramentas, né, dentro da ferramenta principal. Então aqui são as ferramentas que compõem as ferramentas de texto no Illustrator, né? O atalho da ferramenta de texto, como sempre, a gente sempre deixa por aqui a indicação entre parênteses que é o T. E aí quando você iniciar um novo documento, é importante que você deixe essa janelinha aberta que está aqui na minha projeção para você abrir a janela com as configurações de texto. O atalho é Ctrl T. Então, na prática, vocês vão ver que eu tenho alguns controles nessa janela, né, de caractere. Por exemplo, o tipo da fonte, o peso da fonte, se ela vai ser bold, se ela vai ser itálico, se ela vai ser médio, se ela vai ser light, se ela vai ser extra light. Naturalmente, o peso da fonte, ou a característica dela, está relacionado com a disponibilidade dos estilos dela, né? Então, nem todas as fontes têm todos os pesos, né? Então, tem fonte que o peso máximo é bold, outras vão em extra bold, algumas vão até o mais fino, que seria o light, outras têm o extra light. Então, de acordo com a disponibilidade da característica do tipo, aqui logo abaixo do nome da fonte, né, que está aqui, nessa parte de cima, né, a primeira opção, vem o peso, né, ou o estilo da fonte. Né? Na sequência, o tamanho da fonte, medido em pontos, e ao lado dela, entre linhas, que é o espaço entre uma linha de texto e outra. Ah, ainda seguindo aqui, observando essa janela de texto, né, no canto inferior direito desse primeiro grupo de recursos que estão aqui presentes, eu tenho o tracking, que é o espaçamento entre letras, então eu consigo deixar o meu tipo com maior espaçamento entre os caracteres ou menor espaçamento, de acordo com o que pede o meu layout. Além desses recursos, que são recursos básicos, eu estou destacando os que eu considero principais para a gente poder trabalhar. Existe a possibilidade de você deixar o texto que você digitou com aspecto chamado all caps, né, que são todas as fontes em letras maiúsculas. Então, que é na verdade, o que está na tela é o versalete, né, quando eu tenho a minúscula com aspecto em maiúscula, mas o all caps é a primeira opção. Então, por mais que você digite o texto todo em minúscula, se você seleciona essa primeira opção desse grupo aqui de baixo da esquerda, onde tem os dois T's grandes, né, o texto ele vai ficar todo em caixa alta, né? Vai ficar todo em maiúscula. O que está na sequência, que é o que está digitado, é o versalete, né? Que é a minúscula com aspecto de maiúscula. E na sequência tem o sobrescrito, que se você olhar é o próximo que vem depois do versalete, que é o T com um numerinho na parte superior, para você escrever como se fosse x ao quadrado, né? Então aquele numerinho que vai acima, né? É o sobrescrito, e o subscrito é justamente o oposto, né? Quando tem um número que ele vai abaixo da linha de base do texto que está sendo digitado. Então, além dessas características, eu gostaria de mencionar para vocês um outro detalhe que é bastante importante. Apesar do Illustrator ele não ser uma ferramenta voltada exclusivamente para edição de texto, as ferramentas da Adobe têm como característica você imputar o tipo de texto que está sendo produzido
projeto que você está fazendo, para que serve isso. Né? Então, digamos que você vai fazer um bloco de texto e esse bloco de texto ele vai ser um bloco de texto que está em língua portuguesa. Se você for fazer um alinhamento justificado do texto, e o idioma não estiver em língua portuguesa, a hifenização do texto, ela fica irregular, entende? Então, assim, tem que deixar sempre no idioma correto, de acordo com aquilo que você está digitando. Então, se você está fazendo um texto em português, necessariamente você precisa deixar o texto em português aqui na seleção de idiomas, aí na minha caixinha de caracteres. Na sequência, nós vamos ver outras ferramentas que fazem parte desse universo das ferramentas de texto. Então, eu já deixei aqui nesse arquivo PowerPoint que vai estar disponível para vocês no Teams, para que vocês possam revisar depois, se você quiser. A ferramenta na sequência, que está ao lado da primeira ferramenta de texto, você vê que ele é um T que ele está dentro de um pentágono. Então, como o próprio pictograma, né, como a própria representação visual dele te mostra, ele é uma ferramenta, né, que tem por objetivo você colocar textos dentro de formas vetoriais. Então, por exemplo, aqui nesta imagem que eu deixei como exemplo, é um hexágono, né, um polígono com 6 lados. Então, eu digitei um texto, coloquei um bloco de texto cego aqui. O que é texto cego? Esse texto que não tem significado nenhum, né? O próprio software da Adobe, ele permite que você insira textos cegos no momento em que você está prevendo, está idealizando um layout, ainda você não recebeu do redator, ou enfim, do seu cliente, o texto exato que vai compor aquele espaço, então você deixa esse texto, que ele é um texto sem significado, ele é um texto só ilustrativo, para que você não fique com espaço em branco, ou pior ainda, né? Tem gente que usa escreve no, né? Em vez de escrever, ou usar o texto cego, né? Que no caso aqui é o Lorem Ipsum, coloca no, só para indicar que é texto, mas eu não recomendo fazer isso, né? O no, porque você fica sempre com espaço regular, né? Dividido entre N's e O's, então você não sabe exatamente quando esse layout estiver com um texto real, como que se comportaria o bloco de texto, né, dentro dele. Na sequência a gente vai ver a ferramenta de texto em caminho, então que é esse T que está aqui, né, que parece que ele está tombadinho, né. Então a ideia é que esta ferramenta te permita colocar um texto dentro de uma forma, na verdade não dentro de uma forma, mas acompanhando o contorno de uma forma vetorial. Aqui nesse exemplo que está na tela, que vocês estão vendo, foi desenhado um círculo e aí usando essa ferramenta a gente consegue acompanhar o desenho do círculo de uma maneira bem simples e bem tranquila. Né? Então é uma ferramenta bastante eficiente, de acordo com o tipo de efeito que você quer trabalhar, para você poder fazer com que o texto, ou o seu parágrafo, no caso aqui como um exemplo, ele acompanhe o contorno de uma forma vetorial. Aqui é um círculo que foi desenhado, mas poderia ser qualquer outra forma vetorial, poderia ser um quadrado, poderia ser um triângulo, poderia ser uma forma orgânica, por exemplo, uma onda, qualquer forma vetorial, eu consigo, utilizando esta terceira ferramenta, fazer com que ela acompanhe o meu vetor. A quarta ferramenta é a ferramenta de texto na vertical, como o próprio nome ou como o próprio íconezinho dela é autoexplicativo. No momento em que eu seleciono essa ferramenta e clico em cima da minha prancheta, ela vai digitar textos unicamente na vertical. A mesma coisa ou um comportamento semelhante é a ferramenta ao lado. No caso aqui eu tenho uma ferramenta ou uma forma circular, né, um círculo, e o texto cego dentro da forma vetorial, só que esse texto ele foi organizado na vertical. Repara que essa ferramenta que está aqui é exatamente o mesmo comportamento dessa segunda ferramenta que eu mostrei para vocês ainda há pouco. A diferença é que essa segunda ferramenta, ela organiza a minha linha de texto sempre na horizontal, e esta ferramenta que eu estou mostrando para vocês agora, ela vai organizar o meu texto sempre na vertical. Eu estou dando um passant rápido, né, para vocês, só para que vocês possam ter um conhecimento, né, geral do que vai ser feito. Depois a gente vai para o Illustrator aqui mesmo, nessa gravação, e poder ver o comportamento, etc., de cada uma dessas ferramentas de texto que eu estou trazendo para você. Então, estou só agilizando
só para você se situar do que nós estamos tratando. Na sequência, e a penúltima ferramenta de texto é esta ferramenta aqui, que ela se assemelha muito com a terceira ferramenta, mas a exemplo do que nós vimos nas duas ferramentas anteriores agora, o objetivo dela é também colocar textos no contorno, na parte externa de uma figura, né, num traçado, mas diferentemente da outra ferramenta que nós vimos, que o texto ele vinha acompanhando a linha de base dele, como se fosse o sentido normal de leitura, essa ferramenta não, ela organiza o texto como se ele estivesse organizado ou tivesse sido escrito na vertical, contudo acompanhando o contorno ou acompanhando o traçado de uma forma vetorial. Então repara que esse texto aqui, o meu texto cego, né, meu Lorem Ipsum, ele está deitado, como se ele fosse ser escrito na vertical, e o outro exemplo que eu mostrei para vocês com a ferramenta que tem um comportamento semelhante, mas que escreve unicamente no horizontal, o Lorem Ipsum está na base original dele, né? Então ele está num sentido natural nosso de leitura, porque a gente sempre tem aí o texto apoiado na sua linha de base, né? Apoiado sobre como está aqui, né? Então a gente tem essa linha de base e o texto ele fica correto, né, no momento em que a gente está digitando, né? Então essa última ferramenta, penúltima, perdão, ela fica com o texto organizado na vertical. E finalmente, das ferramentas de texto, a última que nós iremos experimentar, né, quebrar o gelo aqui na disciplina, é esta ferramenta aqui, a última delas, né, dentro das subferramentas desse grupo das ferramentas de texto. E aí, como que ela se comporta? Quando você digita um texto, que eu fiz um Lorem Ipsum, né, se você reparar o L, o O, o R, o E, cada um está com um espaçamento diferente. Por exemplo, o L ele está um pouco mais pesado, né, com um tipo mais bold do que os demais, o M também, os outros estão normais. Este M ele está abaixo da linha de base, né, o L também está rotacionado. Então, para você fazer esse tipo de intervenção em um texto digitado, você pode utilizar essa última ferramenta aqui, que ela permite você selecionar caracteres individualmente, tá? Então essa é uma ferramenta bem legal, você consegue, dependendo do tipo de projeto que você está trabalhando, que você está desenvolvendo, você consegue um efeito bem interessante. Naturalmente o efeito ou a aplicação ela vai variar de acordo com o seu briefing, então cada projeto ele tem a sua característica, cada projeto ele tem a sua dinâmica, então é importante você ter sempre isso em mente, que essas ferramentas elas são apresentadas para que você tenha conhecimento dos recursos que estão disponíveis para você no software. E para a gente poder encerrar esse momento, né, de apresentação ou de quebra-gelo da ferramenta de texto e das ferramentas de texto e suas funcionalidades, eu gostaria de apresentar para você um tipo de intervenção que pode ser feita principalmente em texto, mas ela vale praticamente para qualquer tipo de vetor, que é a distorção em envelope. Eu estou utilizando aqui no meu computador, como eu falei para vocês, por preferência, o Illustrator na versão em inglês, por questão metodológica minha, pessoal, eu prefiro trabalhar com a versão em inglês, mas em português está no mesmo local esse recurso. Então você vai em editar, lá no menu Edit, e aí tem, dentre as opções, tem uma opção de distorção em envelope, e aí você encontra aqui essa distorção de envelope, cujo atalho é Ctrl, Shift, Alt e W. Ctrl, Shift, Alt e W. Uma vez digitado o meu texto, estou com o texto selecionado, pressiono esse atalho aqui, Ctrl, Shift, Alt e W, ou vou lá em editar e distorção de envelope, ele vai abrir uma janelinha para mim aqui, ó, de distorção, e eu tenho várias opções aqui de estilo. Então aqui está, por exemplo, onda, mas tem vários, tem arco, arco superior, arco inferior, e você consegue fazer os ajustes, né? Se você quer mais intensidade no efeito, menos intensidade, se você quer que a distorção aconteça mais na horizontal ou mais na vertical, enfim. Você tem aí diversas opções de alteração no efeito. Então, o meu papel aqui, na realidade, é mais apresentar para vocês a ferramenta, o recurso, e aí, de acordo com o seu briefing, de acordo com o seu projeto, você vai encontrar a solução que é mais adequada para você conseguir
utilizar os recursos que são apresentados da maneira mais inteligente e mais própria para o trabalho que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá, eu vou agora, já estou com o meu Illustrator aberto, a gente vai criar um novo documento e vamos aí experimentar e conhecer um pouquinho de cada uma das ferramentas que eu mostrei brevemente. Para esse breve tutorial, eu estou utilizando o Illustrator na versão 28.1. Eu estou usando o beta, deixa eu só confirmar essa informação. 28.1.16, é uma atualização agora de setembro de 2023, mas naturalmente esses comandos que vão ser trabalhados, eles estão presentes aí desde as versões anteriores de Illustrator, então não tem tanta diferença se o seu Illustrator, onde você estiver realizando essa tarefa, for de uma versão anterior, mais antiga, porque tudo que nós vamos trabalhar aqui, ele já está presente em versões mais antigas. Então, eu vou criar um novo documento, vou lá em Arquivo ou File, se você tiver em português, né? Arquivo, Novo. Vou criar um novo documento no tamanho A4 mesmo, e esse documento ele vai ser um documento na horizontal. Vou fazer um documento no modo paisagem. Clico em criar. Bom, criou aqui meu novo documento. Então, o primeiro procedimento que eu vou fazer para que a gente comece esse tutorial é vir aqui na ferramenta de texto, ó, cliquei nela, segurei na ferramenta de texto e vou destacar aqui, ó, vou dar só um cliquezinho aqui, deixar o meu texto destacado, ok? Deixei meu texto destacado, agora eu vou apertar Ctrl T de tatu no teclado para abrir minha janela de caracteres, ok? Então deixei aqui as minhas ferramentas de texto já destacadas e a minha janelinha de caracteres também prontas para que eu possa utilizar. Primeira ferramenta, a ferramenta de texto, que é o T, normal. Então eu clico nela, vou dar um clique no papel. Repara que quando eu clico no papel, automaticamente o Illustrator ele já me entrega o texto como Lorem Ipsum, porque é um texto cego, né? Então e o texto já está editado. Vou digitar a palavra design, só para que a gente consiga experimentar. Se eu quiser ampliar a figura, perdão, se eu quiser ampliar o texto, vou na ferramenta de setinha preta, seleciono o design e com o Shift apertado sempre eu vou fazer a ampliação sempre de forma proporcional. Se eu não apertar o Shift, eu posso de alguma forma distorcer a minha fonte. Então eu amplio por aqui. Ou ainda, como eu estou com a minha ferramenta, minha caixa de texto aberta aqui, de caracteres, eu posso vir aqui e posso imputar, por exemplo, o tamanho do texto que eu quero. Vou pôr aqui no corpo 96, ou posso pôr no corpo 200, por exemplo, se eu quiser um texto bem grandão, né? Então, assim, aí vai ficar de acordo com o seu critério. Tem duas formas de você chegar no mesmo resultado. Estou com o meu texto aqui, já no papel. Então, o primeiro comando, ou a primeira configuração que eu queria mostrar para vocês é justamente o que vai ao lado aqui da ferramenta da minha opção de tamanho de texto, que é a entrelinha. Entrelinha é o espaço entre uma linha e outra. Então, digitei a palavra design, eu quero digitar um outro texto na parte de baixo dela. Seleciono a ferramenta de texto, clico aqui após o N, aperto um Enter e vou digitar a palavra gráfico. Gráfico, ok? Repara que o espaço entre design e gráfico ele está grande, né? Assim, está bem espacejado. Como é que eu posso diminuir esse espaço? Eu tenho aqui 240 pontos, né, de espaço. Se eu digitar, por exemplo, 200, repara que a palavra gráfico ela se aproxima do design. E quanto menos eu colocar, proporcionalmente ele vai reduzindo. Eu posso tanto digitar o valor quanto vir na flechinha aqui e diminuindo o tamanho da minha entrelinha de acordo com aquilo que eu preciso para o meu projeto, tá bom? Então essa é a minha primeira observação para que você possa ver. Esse kerning aqui, que é a opção que está logo abaixo do tamanho da fonte, ele ajusta o espaço entre dois caracteres específicos. Então, por exemplo, eu posso vir... ele tem um comportamento semelhante ao tracking. Né? Você tem um ajuste ótico da fonte, do espaçamento entre letras, quando você modifica o kerning. Para algumas fontes isso fica bom. Quando você estiver trabalhando, por exemplo, com um projeto de sinalização, que você precisa que algo seja visualizado, ou texto, no caso, seja visualizado de muita distância, é importante você fazer esse ajuste no kerning, né, que é o ajuste do espaçamento entre os caracteres, né, do seu projeto, para que você consiga ter uma melhor legibilidade à distância.
Só que além do kerning, é possível você ajustar o espaçamento entre as letras também utilizando o tracking, que é esse VA que está aqui, ó. Então, por padrão, o Illustrator ele deixa esse valor como zero. Então, quanto mais positivo for o valor, maior o espaçamento entre as letras do texto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, lembrando que eu estava com o texto digitado, deixa eu voltar ele com digitado e selecionado. Eu estava aqui no zero. Então, para eu fazer a alteração, eu preciso necessariamente vir na setinha preta, seleciono o texto, e quanto mais positivo for esse valor, maior espaçamento entre as letras. Então, digamos que eu queira 100. Repara que a palavra fica bem espacejada, né? As letras ficam bem espacejadas entre si. Ah, eu quero 150. Então, ele fica bem espacejado. Então, quanto maior, quanto mais positivo for o valor, maior espaçamento entre as letras, e o oposto também se aplica. Então, quanto mais negativo for o valor, digamos que eu ponha menos 10, a gente tem um comportamento um pouquinho diferente. Só para você conseguir comparar como que é o normal, né, o standard com a redução ou a ampliação do meu tracking. Então, esse do meio aqui, eu vou até fazer uma indicação aqui para a gente poder usar a título comparativo, né? Então, vou copiar um textinho aqui do lado. Opa, por aqui do lado. 0. Que seria o padrão do Illustrator. Vou deixar ele menorzinho, para que a gente consiga não ter tanta interferência. Só para você entender a diferença do kerning. O de baixo, eu vou deixar ele com um valor negativo. Vou deixar ele com menos 100. Menos 100. E o de cima, eu vou deixar ele com 100. Mais 100 ou simplesmente 100. Então, repara como o texto tem um comportamento completamente diferente de acordo com o kernel que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, quanto maior for o número que eu estiver colocando, maior o espacejamento entre os caracteres. O 0 é o valor padrão e o menos 100 é um valor hipotético, né, que eu estou colocando só para você poder entender o comportamento de cada um deles. Então, menos 100. Aqui é 0, 10, está para menos 10. E aqui 100 positivo. Então, entendeu a diferença entre cada um deles? Cada um tem a sua característica e cada um vai te atender para aplicações específicas. Né? Então, em alguns momentos vai fazer sentido você ter um tracking maior. Então, normalmente você fica com um aspecto, dependendo do tipo de fonte que você está utilizando. Se você usa uma fonte fininha e você usa um kerning, um tracking mais espacejado, quer ver? Deixa eu fazer um exemplo para você entender. Eu venho aqui, em vez de regular, eu mudo ele para o peso light. Ah, esse é um detalhe que eu não tinha comentado, aqui a fonte, né? Que eu estou utilizando e o estilo dela, né? No caso aqui, eu estou usando a Myriad Pro, que é uma fonte meio que padrão dos sistemas Windows, e eu consigo ter vários pesos diferentes. Então eu tenho a variação regular, tenho a light, a semi-bold, a bold, a condensada, a light condensada, enfim. Mas voltando ao foco do que eu estava tentando explicar para você, é o seguinte: digamos que eu tenho um tipo fino como esse, e se eu tiver, por exemplo, um tracking bem espacejado, dá uma sugestão ou dá uma sensação de algo voltado para luxo. Então, normalmente marcas que você vê que tem essa característica para ser uma coisa mais requintada, mais refinada, esse é um recurso bastante utilizado de você usar um tipo um pouco mais fino, né? Você tem um contraste e você tem um espaçamento entre as letras maior, porque dá uma ideia, dá uma sensação de algo mais elegante, tá? Outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, com relação ainda aqui a essa caixa de texto, são as opções que estão aqui. Essas opções que estão aqui, elas dizem respeito à distorção de caracteres. Então, por exemplo, essa aqui,
a escala horizontal, ela se assemelha bastante com o que a gente viu de tracking, então não vou nem abordar nessa apresentação, se você quiser experimentar no momento que você estiver utilizando, mas eu particularmente eu não uso muito. Aqui tem a rotação de texto também, que você pode fazer tanto por aqui, quanto utilizando uma ferramenta que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é basicamente essa a ideia. O que eu queria mostrar para vocês aqui é a possibilidade que você tem de fazer o All Caps. O que é o All Caps? Repara que eu digitei aqui em baixa e alta a palavra design e tô só controlando meu tempo. Se eu clicar em All Caps, eu vou ficar com todas as letras em caixa alta, né? Repara que eu tinha copiado o texto de cima, né? Então ele estava em baixa e alta. Eu selecionei esta opção aqui, que é o All Caps. A opção na sequência é o Small Caps, ou seja, tudo que está em minúscula ele vai ficar com aspecto de maiúscula, que é o chamado versalete. E eu tenho também a opção do sobrescrito e do subescrito, que faz o quê? Então, basicamente, o sobrescrito ele fala, ou ele serve para você fazer isso, por exemplo, metros quadrados, ou se eu não quiser na base sobrescrita, eu posso fazer subescrito também, que é esta opçãozinha que está aqui. E finalmente, né, dos últimos recursos que estão nessa janelinha, eu tenho aqui o sublinhado, assim como a gente tem no Word, em outros softwares de edição de texto, e o taxado, que é quando eu tenho o texto riscado, né, por cima, então por aqui, ok? Então isso é bem interessante de você saber. Existem duas formas de você trabalhar com texto. O padrão, né, o mais comum é você clicar aqui na ferramenta de texto, dar um clique e você sair digitando. Detalhe importante que, como eu fiz essas alterações, repara que eu já tenho algumas setagens já pré-definidas. Então, por exemplo, se eu clicar em qualquer texto e digitar, ele já vai vir aqui com o small caps, né, o versalete, subscrito, sublinhado, taxado, com 500 de tracking. Então, se eu quiser deixar o meu texto no padrão original, antes de selecionar a ferramenta de texto, aqui na minha janelinha de caractere, eu desmarco as opções que eu não quero. Vou deixar ele como 0 aqui. Aqui eu vou deixar como ótimo ou alto, que é o padrão. E aqui eu vou deixar como 20/28. Bom, como eu estava explicando, se você der um clique no papel, ele vai digitar um textinho. Então você vai conseguir digitar normal o texto que você precisa. Normalmente é útil quando você vai fazer texto curto. Então, textos curtos, você vai clicar na ferramenta de texto e dar um clique. E ele vai te possibilitar digitar texto curto. Só que além de você poder fazer textos curtos, o InDesign te permite fazer parágrafos de texto. Qual a diferença? Eu vou clicar na ferramenta de texto, clico no meu papel e eu clico e arrasto, como se eu estivesse abrindo um retângulo, tá vendo? Então eu estou segurando o botão do mouse, a hora que eu solto o botão do mouse, repara que em vez de ele fazer uma pequena palavra, como ele fez, ele digitou para mim um bloco de texto cego, né? Então repara que é um texto que ele não tem significado, né? Ele é um texto só para ocupar o espaço. E aí, de posse desse texto, eu consigo fazer os ajustes. Eu quero diminuir a fonte, por exemplo, eu quero 16/20, por exemplo, 16/22. Eu posso também, como eu mencionei ainda há pouco, aqui selecionar o idioma que o texto foi feito. Então, por padrão, ele vem como inglês Estados Unidos, mas aí se você tiver um texto em português, é importante que você deixe aqui português Brazilian, né, ou português Brasil, acordo ortográfico. Em algumas versões em português ele aparece. E não tem isso lá no meu PowerPoint, mas estou complementando aqui na gravação. Dentro da minha paleta, dentro da minha janela de caracteres, eu tenho uma janela de parágrafo, que eu posso acessar a forma como o texto vai ser alinhado tanto por aqui, quanto aqui na parte superior. Então, por padrão, o meu Illustrator ele alinha à esquerda, eu posso alinhar ao centro, posso alinhar à direita, posso alinhar justificado, sendo que a última linha ela vai terminar à esquerda, posso alinhar justificado com a última linha terminando alinhada ao centro, ou posso alinhar justificado com a última linha terminando à direita, ou posso justificar a última linha.
só que ele fica com esses espaços feios, né? Quando eu faço esse tipo de justificação forçada, que é essa última opção. Eu particularmente não uso muito. Quando que você vai utilizar cada uma dessas opções? Vai utilizar quando o seu projeto assim solicitar. Então, estou mostrando para vocês as possibilidades que vocês têm de trabalhar com o Illustrator usando o texto, tá bom? Essa parte, então, básica de texto, com a ferramenta de texto, é isso, né? Então, é uma questão aí de você se habituar, né, com relação ao uso. Existem outras questões que a gente pode explorar com relação à própria ferramenta de texto, mas no básico é isso que a gente tem para entender neste momento, tá bom? Que mais que a gente pode ver de texto? As outras ferramentas. Então, por exemplo, essa segunda ferramenta, como eu estava dizendo agora há pouco, serve para você colocar texto dentro de formas vetoriais. Então, digamos que eu queira, o meu projeto ele peça que eu tenha um bloco de texto, um texto que ele vá dentro de uma forma circular. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou selecionar aqui a minha cor de traçado, que é o contorno da forma, eu vou deixar ela como magenta, só para a gente enxergar bem. Pode ser qualquer cor, eu estou selecionando magenta só para a gente conseguir visualizar ele com um pouco mais de contraste. Venho na ferramenta de círculo ou de elipse, vou desenhar um círculo, estou aqui com o Shift apertado, ó, fiz um círculo no meu papel. E aí vou fazer o seguinte, ó, vou na segunda ferramenta, que é essa aqui, e venho aqui dentro da forma que eu digitei e dou um clique nela. Repara que o texto ele assumiu exatamente a forma do vetor que eu tinha feito, no caso era um círculo. Então, repara que ele fica aqui completamente editável, digamos que eu não queira, digamos que eu queira continuar o texto. Então, ele vai assumir sempre a forma do vetor que eu desenhei. Ah, eu posso utilizar outros vetores? Posso usar o vetor que eu quiser. Se eu quiser fazer como um quadrado, também é possível. Deixa eu só tirar a cor. Vou deixar como magenta, só para a gente conseguir enxergar melhor. Vou na ferramenta, estou com a figura desenhada aqui. Aí o procedimento é basicamente o mesmo. Então, estou com ela aqui, vou nessa segunda ferramenta, dou um clique dentro da figura e o texto ele assume a forma do vetor que eu fiz. Então é bem tranquilo de trabalhar. Quando que você vai utilizar? Quando o seu projeto isso assim solicitar. Estou mostrando para vocês que você tem o recurso. E lembrando que, por ser um texto que está dentro do vetor, se você vir aqui na setinha branca, por exemplo, e clicar nos nós do vetor que você fez, o texto ele permanece editável e você consegue, por exemplo, distorcer o texto ou trazer ele para a característica que melhor se adeque ao layout que você estiver fazendo, de uma forma bem simples e bem profissional, né, com um bom acabamento. Apesar do Illustrator ele ser um software voltado mais para ilustração, né, mais para imagem, ele trabalha bem com texto também, você consegue um resultado bem interessante, de acordo com o tipo de projeto que você está trabalhando. Uma outra possibilidade que nós temos é fazer um texto que ele acompanhe o contorno ou o traçado de uma forma vetorial. Então, para isso a gente vai precisar de um círculo, mais uma vez, só para a gente poder entender o funcionamento da ferramenta. Então, fiz um círculo aqui no papel, vou alinhar ela ao centro, vou tirar o preenchimento e vou deixar o traçado preenchido com uma agentinha, só para a gente conseguir enxergar. E aí, com base neste vetor circular, eu venho aqui na terceira ferramenta, dou um clique no contorno, e aí a figura vai acompanhar, o texto, na realidade, vai acompanhar o desenho da figura, assim como nós vimos no anterior, vale para qualquer texto. Então, digamos que você queira um texto que seja acompanhando uma forma orgânica, tipo uma onda, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Então, fiz aí aleatoriamente usando a caneta. Então, eu venho aqui, clico com o meu texto e ele vai acompanhar exatamente o que eu preciso fazer. Uma outra possibilidade que nós temos aqui é a ferramenta de texto na vertical. Então, como o próprio ícone sugere, quando eu clico e dou um clique no papel, ela vai fazer sempre textos na vertical. Então, é bem legal se você vai fazer algo, lembra um pouco a estética oriental, né? Como se fosse algo nessa linha, né? Então, repara que o texto
ele fica sempre organizado, sempre conformado nessa orientação vertical, né? Então é bem legal. E existe uma ferramenta equivalente, aqui nós vimos ainda há pouco, que é a ferramenta onde você coloca o texto no preenchimento da figura. Existe uma outra ferramenta que ela faz um comportamento semelhante, porém não voltada para o preenchimento, mas sim voltado para o contorno. Então, quando eu clico perdão, a gente vai falar sobre ela agora, mas no preenchimento, mas com um comportamento semelhante ao que nós vimos agora, que ele vai preencher, mas o texto vai estar na vertical, que é esta ferramentinha que está aqui, e agora sim, esta ferramenta que ela vai ter o texto acompanhando o contorno, mas sempre com a conformação acompanhando a orientação vertical. Por isso que o texto está deitado. Então olha o comportamento dessa ferramenta e olha o comportamento da ferramenta equivalente a ela, mas que é uma ferramenta que o texto ele fica na sua base original, que foi a primeira ferramenta que nós vimos que faz esse tipo de organização na forma, que é essa aqui, ó. Então, quando eu clico, repara que ambas acompanham o contorno, né, o traçado ou a forma da figura, só que ela tem uma pegada mais voltada, como se o texto tivesse organizado na vertical, e a primeira com o texto na horizontal, tá bom? E finalmente, a última ferramenta dessas sub-ferramentas que estão aqui na ferramenta de texto é esta aqui, que permite que você selecione os caracteres individuais de um texto que você estiver fazendo. Então, por exemplo, eu vou digitar a palavrinha design aqui, vou ampliar, só para a gente conseguir enxergar melhor. E aí o que acontece? Com esta ferramenta, o que você pode fazer? Estou com o texto digitado, estou com ele selecionado, eu posso vir nessa última ferramenta que está aqui, ó, clico nela, e eu consigo selecionar individualmente cada um dos caracteres. Por exemplo, eu não quero que o D ele esteja aqui, eu quero que ele seja um pouquinho mais para baixo. Além dele ser mais para baixo, eu quero que em vez de ele ser no miríade regular, eu quero que ele seja um miríade bold. O E eu quero mais próximo do D, e eu quero, por exemplo, rotacionar um pouquinho o D e quero deixar ele mais perto. O S eu vou querer ele em negrito, em bold, e vou querer ele rotacionado também. Tá? Onde que você vai usar esse tipo de recurso? Aí vai depender da sua criatividade, depender do que o seu projeto pede, depender da sua necessidade, do efeito que você pretende despertar nas pessoas, né? Então é mais a apresentação da forma, né? De que maneira que você consegue chegar no resultado que você espera. E é importante você conhecer as ferramentas que estão disponíveis para você, porque uma vez sabendo quais são os recursos que estão ou que são possíveis de você trabalhar, você consegue inclusive executar, né, a tarefa de uma maneira um pouco mais assertiva, porque você sabe mais ou menos o resultado que você quer, e sabendo o recurso que você tem que usar para chegar lá fica muito mais fácil. Tá? Então espero que essas ferramentas que nós vimos tenham ficado claras para você. Então, tem que praticar, né? Não tem como a gente simplesmente ver o conteúdo e sem praticar a gente não consegue avançar. Então, para a gente poder encerrar esse momento de apresentação da ferramenta de texto, eu queria mostrar agora a distorção com envelope, que é um recurso bem interessante que a gente tem para trabalhar também. Vou também digitar design aqui, para que a gente possa visualizar de uma maneira mais interessante. Vou deixar aqui no meio da folha, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que, a partir de um texto que já está desenhado, que está dentro da minha página, a gente faça algumas distorções nele, propositais, naturalmente, de acordo com o que meu projeto pede. Nesse caso, eu vou fechar só um pouquinho o tracking, vou deixar com menos 20, só para uma questão estética. Então, o que eu vou fazer? Você vai vir aqui em editar, em objeto, na verdade, envelope distort, ou extensão distorção
falando de envelope, e você vai vir aqui Make with Warp, ou Ctrl Shift Alt W, e aí com base nisso, ele vai abrir este quadradinho que está aqui. Então eu tenho algumas opções do estilo da distorção, então por padrão ele abre na distorção de arco, mas eu tenho várias outras, eu tenho de bandeira, de onda, enfim, de olho de peixe, concha, tem várias possibilidades, né? Então vamos aqui experimentar, por exemplo, a onda. Para cada um dos efeitos ou para cada uma das distorções, você pode definir qual que é o tipo de distorção que você quer, qual que é o estilo. Se você quer que o efeito seja aplicado no sentido horizontal do tipo ou no sentido vertical. Em alguns momentos você vai ter perda de legibilidade, mas eu preciso mostrar para você. Você pode também especificar a intensidade do efeito, então por padrão ele está aqui com 50. Quanto mais você coloca, mais ele distorce, ou quanto menos você coloca, ele tem uma pequena alteração. Então é interessante você fazer esse ajuste fino do recurso que você quer. E aí você pode também indicar, por exemplo, como que você quer que a distorção ocorra. Por padrão ele começa em 0 e 0%. Se você pôr um valor negativo no horizontal, ele vai fechar mais do lado direito e abrir mais do lado esquerdo. Então quanto mais eu fechar, ou quanto mais negativo for, ele vai ficar mais fechado do lado direito e mais aberto do lado esquerdo. E o contrário é a mesma coisa. Então ele fecha do outro lado e abre na outra ponta. E o horizontal ele faz a mesma coisa, mas no sentido horizontal, né? Então ele quebra um pouquinho o comportamento original. E é interessante que vocês experimentem esse recurso de acordo com a necessidade do seu projeto. Então vou aqui deixar, por exemplo, uma distorção horizontal com 55 na horizontal, 50 de bend, 0 na horizontal e dou um OK. Repara que a minha palavra design está aqui, digitada e já está com efeito. Quando eu seleciono ela com a setinha preta, repara que ela fica marcando, né, me indicando, na verdade, que eu tenho um comando de distorção aplicado nele. Se eu quiser alterar essa opção inicial que foi dada, você pode vir aqui em janela, em Window, aparência, que é o Shift F6, Appearance, e aí ele vai abrir aqui uma opção com o que está selecionado, né? Então repara que ele está marcando, tem um envelope aqui, eu dou 2 cliques, e por alguma razão ele não funciona, mas é possível você fazer uma edição uma vez aplicado o recurso, né, em algo que já tenha sido. Deixa eu só verificar uma outra coisinha. Edit envelope. Na verdade, eu não sei talvez se é pelo fato de ser essa última atualização do Illustrator, mas olha, ele está me permitindo fazer a alteração no envelope aqui na parte superior. Né? Então está aqui Envelope Warp, que é o recurso que foi aplicado. Ele está aqui com uma onda, né, que foi o recurso que foi aplicado. Eu posso vir aqui, eu não quero mais a onda, eu quero um arco, por exemplo, e eu não quero essa distorção horizontal de menos 55, eu quero 0, por exemplo. E eu posso, a partir de uma figura que já está com um efeito aplicado, que ela estava originalmente com efeito de onda, eu consigo vir aqui e atualizar. Normalmente se conseguia fazer diretamente aqui pelo menu aparência. Como eu falei, eu não sei se nesta última versão do mais recente, agora do Illustrator 2023, setembro de 2023, algo possa ter sido mudado. Então algumas coisas, principalmente nessa versão beta, elas aparecem e daqui a pouco desaparecem. Depois de 20 e tantos anos, a Adobe finalmente tinha lançado uma ferramenta de dimensão automática no Illustrator, que estava até 2 versões antes dessa versão que eu estou utilizando agora. Você conseguia medir, medir e apontar as dimensões de vetores no Illustrator usando 2 assim, cliques, né? Porque normalmente isso é uma tarefa que é feita manualmente e demanda um pouco de tempo, ou você pode comprar um plugin à parte. Então, há 2 revisões antes dessa revisão que eu estou utilizando, eles tinham lançado a ferramenta, mas eu não sei se estava dando muito bug, muitas reclamações ou ajustes que estão feitos. Nessa última atualização de hoje de manhã, eles acabaram tirando. Bom, sem mais delongas, eu quero agora passar para vocês a responsabilidade de experimentar
cada um desses recursos que nós trabalhamos aqui, para que você tenha aí mais horas de voo no Illustrator e você possa cada vez mais avançar nos seus projetos, tá bom? Então, fico por aqui nesse momento para que você possa agora consumir esse conteúdo e praticar no seu computador, na sua casa, no seu escritório, onde quer que seja, e poder avançar no Illustrator. Agradeço a atenção de todos e espero vocês em breve presencialmente. Um abraço, pessoal.